paz de Yahweh para todos os meninos e meninas que estão me assistindo mais uma vez aqui. Seja bem-vindo em mais um estudo. Porém, hoje eu quero falar sobre o rei. Porque o que eu estou querendo explicar para vocês é que existem dois caminhos. O caminho do reino dos céus e o caminho dos homens. Então é muito importante você entender a que reino que você pertence. E para isso você tem que saber o rei. Então, como já falei nos outros vídeos, muitas pessoas têm Jesus como um rei. E com o tempo vou mostrar até biblicamente que o rei Jesus, ele pertence ao reinado dos homens. Então, quem me assiste agora e não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, vai levar um susto. Porque para muitas pessoas nesse mundo, Jesus é o rei. E até considerado como rei dos reis. Então, muitas pessoas também falam assim porque não têm conhecimento bíblico. Porque falta de examinar as escrituras. Então tem que ler todos os dias. Por isso, o meu trabalho é de mostrar dia após dia as escrituras, mostrar onde está escrito, e com isso você vai ter entendimento e entender melhor a palavra do Pai, porque existe a palavra do Pai, que é de Yahweh, e existe as palavras dos homens, e assim existe o reinado dos céus e o reinado da terra, né? Que é terra, a gente já sabe que é pó, terra são os homens, e as palavras do homem é palha. Então, que não fica só nas minhas palavras, mas fica na palavra de Yahweh. Então, vamos ler a palavra. Então, eu quero começar a ler aqui, eu já preparei aqui, em 1 Samuel, capítulo 8, e versículo 5, que diz assim: E ponderaram-lhe: Tu envelhecestes, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Esse é o povo de Israel falando para o profeta Samuel. Portanto, constitui sobre nós um rei. Então aqui está o pedido do povo para um rei, a qual exerce a justiça sobre nós, como aconteciam todas as nações ao nosso redor. Então vamos entender uma coisa. Tem a história do jardim, e do jardim até o chegado do Abraão, do Isaac, de Jacó. O povo foi levado ao Egito, foi tirado do Egito pelo Moisés. Moisés teve a época do Josué, o seu sucessor. Aí começa a entrar, né, no tempo dos juízes. No tempo dos juízes. Aí no tempo dos juízes nós entramos no tempo dos profetas. E aqui nós temos um profeta, um grande profeta, Samuel. E esse profeta Samuel falava com Deus e Deus falava com ele. E dava as instruções ao seu povo. Então quem era o rei? O rei era Deus. E aqui nós vamos claramente, aqui no versículo 6 diz assim: No entanto, esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerce a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel, que é o profeta. E então ele invocou o nome de Yahweh e orou ao Senhor. Então ele começou a falar com Yahweh a respeito disso, a respeito que o povo queria um rei. E nós vemos então, biblicamente falando, que o povo olhava para os demais nações. Nós já sabemos da existência, por exemplo, do Egito, que tinha um faraó, que era o rei de todo território do Egito. Mas assim, várias nações, até na época de Israel, tinham um rei. E é engraçado porque o rei de Israel era Deus, mas eles então estavam rejeitando
Deus, estava rejeitando Yahweh, porque o Deus dos hebreus é Yahweh. Estava rejeitando o rei, não queria mais ele como rei, mas queria um rei como os demais nações tinham, ou até hoje algumas nações ainda têm. Então aqui vem a resposta, em versículo 7, a resposta de Yahweh. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo o que esse povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Então, nós vemos aqui, já claramente, biblicamente, nós vemos que o povo de Israel já se afastou de Deus e queria um rei, e um rei material. Mas eu quero ensinar vocês uma coisa para vocês. Tudo o que acontece aqui no Antigo Testamento é uma sombra do que há de vir sobre o Novo Testamento. Porque não é que Deus deixou de ser rei de Israel. Porém, o povo rejeitou a ele. Mas não é que ele rejeitou o povo. Ele só atendeu o pedido deles. Entendeu? Só atendeu. Fala, tá, vocês querem um rei? Então, você recebe. Toma. Aqui, vou dar um rei para vocês. Só depois também não chora se o rei faz cagada. E olha, os reis fizeram muitas cagadas, vamos dizer assim. Tá bom? Então, com o tempo, a gente lê a história de primeiro rei Saul, ungido por Deus, né? Mas faz não, na verdade faz merda no meio do serviço, então vai ser tirado do cargo e nós sabemos que chega o Davi. Davi, um ótimo rei, tanto que mais tarde o Yahweh abençoa e dá uma promessa a ele. Não vou entrar muito profundo nessa questão não, mas é dada uma aliança ao Davi, que dele da descendência de Davi vai permanecer dele, da linhagem de Davi, que o seu filho que vai vir da linhagem de Davi, da semente então de Davi, mais tarde vai ter um rei, e esse rei que eu quero mostrar para vocês biblicamente, tá bom? Porque hoje em dia eu tenho que mostrar tudo na Bíblia. Esse filho de Davi. Então vemos a profecia. E onde vemos essa profecia? Vamos lá. Então, no livro de Jeremias, capítulo 23, vamos para capítulo 23 e versículo 5, diz assim: e virá uma época, declara Yahweh, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria fará o que é justo e correto na terra. Então aqui ele está falando sobre a profecia do Messias. E o Messias será um rei. Ele é o rei. Lembra quando ele entrou na Jerusalém? Aí o povo recebeu ele como rei. E é até engraçado porque mais tarde também é o povo dele, que é dos judeus, mataram ele com a acusação que ele estava dizendo que ele era rei dos judeus. Mas aqui já vemos a profecia, e que ele é um rei. Então esse homem será da linhagem de Davi. Então presta bem atenção, ele será um filho de Davi. Então muitos ficam no Salomão. Salomão é o filho de Davi, sim. Mas o rei profetizado nas escrituras é o Messias. E será da linhagem de Davi. Por isso o Emanuel, ele vem da linhagem de Davi. Outro versículo interessante e merece também ser analisado nas antigas escrituras é Ezequiel. Ezequiel, versículo 37. E rapidinho eu cato aqui para vocês no versículo 24, diz assim: então, estou aqui, um rei semelhante ao meu servo Davi, então será semelhante ao servo Davi, os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Porque o que aconteceu? Israel, depois do primeiro rei Saul, teve vários reis. Teve o Davi e depois foi indo.
porque o reinado ficou até dividido, mas será restaurado através de um rei. Por quê? Nós temos o Israel, que é um território mesmo aqui na terra, a nação de Deus, certo? Não se confunde com isso. E tem também o reino celestial, entende? Então, são duas coisas diferentes, mas que com o tempo, quando você vai ler a Bíblia, principalmente no Novo Testamento explicado sobre isso, tanto os judeus, que tem um rei, que é o rei deles é Yahweh, mas tem os gentios, e os gentios sempre tem vários reis sobre eles, mas esses gentios com o tempo se formam também parte do reinado dos judeus. Quer dizer, eu vou me tornar um israelita na fé. Então, como assim? Isso tem a ver que a nossa cabeça se torna o representante, tá? Representante do Rei dos Reis. O Rei dos Reis é Yahweh. E aí, Emmanuel, que é a cabeça da igreja, ele também é um rei. Então, seguimos o nosso rei. Porém, esse rei, esse governador, ele dá honra ao Rei dos Reis. Porque um governador não quer dizer que ele é o rei supremo. Por exemplo, no caso da Bíblia, a gente vê Pilatos. Pilatos, ele estava governando aquela área. Mas também tinha o rei Herodes. Você está entendendo? Mas sobre eles tinha o César. O César era o maior de todos, porque era imperador. Você está entendendo? Então tem que entender e especificamente qualificar a quem, na verdade. Você está entendendo? Então, quando nós falamos ele vai para governar, ele vai governar o quê? Na verdade, a gente sabe que ele vai governar mais tarde a igreja, estará na frente da igreja, estará na frente do corpo dele, entendeu? Ele será a cabeça, como diz o Paulo. Mas o Rei dos Reis é o pai dele. Então aqui ele representou o que está nos céus. Então ele é um representante, como eu já falei, do bom pastor. O único bom pastor é o pai. Entendeu? Mas quando ele estava aqui, Emmanuel, a palavra do pai estava com ele, ele era o pastor para seguir. Entendeu? Então hoje também ele é o exemplo a nos seguir e chegar ao Rei dos Reis. Você está entendendo? Então essas coisas têm que ser bem explicado e bem definido. Muito bem. Estamos agora em João. Eu quero mostrar aqui, claramente aqui dentro das escrituras, no João 18, eu quero mostrar e ler a partir do versículo 34. Diz assim: Emmanuel lhe respondeu: essa questão é tua, os outros te falaram meu respeito. Bom, o que foi falado a seu respeito? Voltamos um pouco no 33. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Emmanuel e interrogou-lo: és tu o rei dos judeus? Você está entendendo? Então a acusação era que ele era rei dos judeus. Presta bem atenção. Essa questão é tua. Os outros te falaram meu respeito? 35. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? Ele não era judeu. Tanto que ele também não entendia nada das escrituras ou que era profetizado pelos profetas, a qual eu já acabei de mostrar para vocês. Tanto que Jeremias ou Ezequiel já profetizaram. A tua própria gente, quer dizer, seu povo, e o chefe dos sacerdotes os te entregaram a mim. Que fizeste? Entendeu? Então eram os líderes religiosos da época que entregaram ele na mão do Pilatos. Então aqui está escrito: ao que lhe afirmou Emmanuel: meu reino não é deste mundo. Então aqui está um grande erro das muitas pessoas que falam que o reino de Jesus está aqui. Entendeu? Não é daqui. O reino dele não é daqui. Então você pode colocar Jesus
sobre a cadeira da majestade e adorar ele, falar que ele é rei dos reis, e dizer que aqui ele é a nação, eles falam que, por exemplo, a nação do Brasil é de Jesus, e eles literalmente, porque põe até o Cristo Redentor em cima, e falam, aqui quem manda é Jesus. Pois é, mas o Emmanuel disse bem claramente que o reino dele não é desse mundo. Então existe realmente Emmanuel, existe um outro rei dos homens, criado pelos homens, colocado na mão dos homens, porque Emmanuel sempre aponta para o Pai, sempre mostra o Pai. E aqui nós vemos que o reino dele não é daqui. Então preste bem atenção, quero te mostrar isso aqui. Porque, olha aqui, se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. 37. Contudo, Pilatos lhe inquiriu, então tu és rei? Ao que lhe respondeu Emmanuel, tu dizes certamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então, se você, meu querido e amado, menino e meninas, se você é da verdade, você vai ouvir e entender o que ele está dizendo aqui. Aqui é uma coisa muito importante e eu preciso deixar esse aqui já prontinho para a explicação sobre o reino dos céus e o reino dos homens, porque você tem que entender a que rei você está servindo, a quem você está ouvindo a sua voz. Aí diz aqui, todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então você tem que ouvir a voz dele. Então, se ele é o seu rei, ele é o qual você tem que ouvir. Mas o rei dos reis, a qual ele te leva, porque ele está aqui para governar a igreja, mas com o tempo a igreja ela vai ter um encontro com o rei dos reis. Então o rei de todo Israel, o que é todo Israel? Israel na sua totalidade, que é tanto os judeus salvo, porque ele veio para salvar os judeus, e também para salvar os gentios também. Pilatos era um gentil, ele não podia entender essa verdade. Tanto que ele falou então, ele diz assim, o 38, então Pilatos questionou a Emmanuel, que é a verdade? Entendeu? Ele fez a pergunta, o que é a verdade? Então nós gentios, nós sempre perguntamos, onde está a verdade? O que é a verdade? Onde vou encontrar essa verdade? E assim que disse isso, saiu do novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes, não encontrei qualquer falta nesse homem. Entendeu? Então ele não achou defeito nenhum. Defeito nenhum. Por quê? Porque se ele fosse mesmo o rei da terra, aí sim, poderia ter achado uma coisa. Ele seria uma ameaça contra Roma. Ele seria uma ameaça para o Herodes. Mas nem o Herodes achou um defeito nele. Não achou falha nenhuma nele. Por quê? Porque ele disse claramente, meu reino não é daqui. Então a pergunta que resta agora, se você serve o rei da terra daqui, que existe vários reis da terra, e eu estou falando uma forma espiritual, entendeu? Ou se você está servindo o rei dos céus. Então aí depende a quem é seu Deus, entende? Então fica aqui para você essa análise. Ele é um representante de um rei, rei dos judeus. Porém ele restaurará, como diz a profecia. Será o único bom pastor. Então ele nos leva, tanto que ele falou que ele é o caminho para o rei, para o pastor. Então quem faz esse serviço? O filho de Davi. Quem era o filho de Davi falado nas profecias? Emmanuel. Tá bom? Então fica aqui a sua escolha e sabendo a quem você tem que servir. Aqui um caminho, outro caminho. Escolhe o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Quem é o seu pai? Pai da verdade, pai da mentira. Pilatos perguntou, aonde eu vou achar essa verdade? Que é a verdade, na verdade, ele falou. Nós já sabemos. A palavra
de aula.